Muito boa noite, amigos e amigas do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez para a gente fazer o Evangelho da segunda-feira. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata daquela passagem em que Jesus nos dá um conselho e nos diz o seguinte: olhai as aves do céu. Então a gente vai entender um pouquinho do que Jesus quis trazer para a gente de conhecimento. Eu vou fazer uma leitura do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, que ficou gravada por Francisco Cândido Xavier, que se chama Fé. Mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Jesus. Isso está em Marcos. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente divina, viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Nós vamos fazer agora a nossa prece, que, como eu costumo, sempre eu faço de forma musicada, para que as pessoas se sintam bastante energizadas desse sentimento de harmonia, para que a gente tenha um trabalho bacana, um trabalho bastante harmônico. Quem preferir, quem gostar, pode colocar um copo de água ao lado do computador, ao lado do celular, que a espiritualidade continua trabalhando e atuando, mesmo que à distância. Quero aprender a falar com Deus, mas tenho medo de ser só eu. Eu preciso me conhecer,
trabalhar meu interior, descobrir quem sou, onde vou, o que fiz. Como foi que cheguei aqui? Resta saber, compreender, se tudo que eu sou e fiz por amor vai valer. Eu preciso aprender, melhorar, reconhecer e não perder minha razão, minha lógica e a expressão de me conduzir sem freio pra evolução. Eu preciso tanto conversar com Deus. Resta saber, compreender, se tudo que eu sou e fiz por amor vai valer. Eu preciso tanto aprender, melhorar, reconhecer eu preciso aprender a falar com Deus. Vamos trabalhar um pouquinho hoje e, como eu disse, nós vamos trabalhar o capítulo 25. Eu gostaria de começar esse capítulo passando para vocês o que dizia, Mateus no versículo 19 a 21, 25 a 34 do capítulo 6. Ele dá um conselho para a gente: não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. E porventura, não sois muito mais que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um destes. Pois se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado ao forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo: que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos cobriremos? Porque os gentios é que se cansam por estas coisas, porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas.
Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E assim, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Que lindo, né? Realmente é uma fala muito bonita, e a gente começa a refletir da seguinte forma: se a gente fosse tomar ao pé da letra essas palavras, com certeza nós entenderíamos uma negação do esforço, do trabalho e, consequentemente, do nosso progresso, né? Segundo esse princípio, o homem seria só um espectador passivo, né, assistindo tudo, sem reação, sem atitudes, aquele que cruza os braços e espera porque ele vai ser sustentado, né? As suas forças físicas e intelectuais não seriam colocadas em atividade, se a gente fosse pensar, né, ao pé da letra. É evidente que não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus. Isso seria uma contradição com o que o próprio Mestre já disse em outras ocasiões, com o que ele nos ensinou, inclusive com a máxima desse capítulo, que é o buscai e achareis. Jesus era um homem de movimento, né? Ele fazia as coisas acontecer, ele não ficava parado esperando as coisas vir. Então seria um contrassenso ele querer nos dizer isso, né? Fica quietinho aí, espera que vai cair do céu a comida, a bebida, as vestes. É, então, Deus criou um homem sem roupa, sem casa, mas ele deu inteligência para que nós pudéssemos produzir tudo isso. Então, por que não trabalhar e ficar parado esperando que caia do céu, né? Não foi exatamente isso que ele quis dizer. Deus conhece as nossas necessidades e ele as provê, né, exatamente com o necessário. Ele nos dá o necessário. Mas aí o que acontece então? O homem é insaciável, né, nos seus desejos. Ele não se contenta com aquilo que ele tem. O necessário para ele é muito pouco, não basta. Ele quer também o supérfluo, né? Então, a providência acaba entregando a gente por nossa própria mão, a nós mesmos, à mercê de nós, de nosso próprio esforço, para que a gente busque, para que a gente lute, justamente porque a gente não aceitou o necessário. A nossa ambição desmedida, ela fez a gente querer buscar sempre mais. Aí isso frequentemente nos torna infeliz e a gente paga, né, por nossa própria culpa. E por não haver atendido às advertências da voz da nossa consciência. Aí Deus vai deixar a gente sofrer a consequência, né, para que isso possa ser até uma lição. Tudo que vem, tudo que acontece na nossa vida tem que ter um ensinamento. A gente está vendo aí, né, esse caos que nós estamos vivendo hoje em dia, e aí a gente se pergunta, por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? É preciso ter um ensinamento. O que será que Deus quis nos ensinar com esse caos, com tudo isso que nós estamos passando? Qual a lição que tem que ficar, né? Mas aí a gente vai se perguntar, é errado então eu querer mais? Eu querer crescer? Claro que não. Lógico que não, né? O erro está na ambição desmedida que o homem faz de não se contentar com nada. A gente quer sempre o supérfluo, sempre aquilo que vai além, né? Nós não estamos felizes com o mínimo. Mas aí a gente pode analisar por outro lado, né? Vamos pensar que Jesus nos lembra o cuidado que o Pai tem com os animais. E ele nos coloca um efeito comparativo. Perguntamos, será que nós somos piores que os animais? Para a gente temer tanto a falta da ajuda divina? O homem é criação divina destinada à evolução, com o mérito, o livre-arbítrio, a razão, que são ferramentas diferenciadas nessa nossa jornada. Nós não podemos ser piores que os animais, nem, né? Ou não devíamos ser, né? Essa é a colocação. E que fique claro aqui que a gente está falando ser pior na preferência divina. Ninguém está fazendo um comparativo
com relação a isso, né? Mas então, por que a gente tem tanto medo dessa falta do material, do comer, do beber, do vestir? Por que isso tanto nos aflige? Aí Jesus nos mostra a assertiva da nossa pouca fé. Lembremos aquela frase famosa dele, né? Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, moveria uma montanha. Que conselho que Jesus nos dá quando ele começa nessa reflexão toda? Buscai primeiro as coisas de Deus. Quando nós voltamos o nosso esforço para as coisas espirituais, nós estamos valorizando a nossa evolução moral. Nós nos tornamos mais próximos da perfeição. Então, o que é que pode querer um ser que já está chegando, se aproximando da perfeição? O que mais ele pode querer? O que vier é acréscimo. Como ele mesmo disse, né? Buscai as coisas de Deus e as demais vos serão acrescentadas. Então, o que vem daí é acréscimo. E Jesus finaliza ainda nessa frase: a cada dia basta o seu mal. Não cuideis de se preocupar com o que vai vir amanhã. Viva o hoje com sabedoria e bondade, porque o amanhã vai ser colheita resultante dessas virtudes. Assim como Francisco, né? Quando perguntaram para ele, Francisco de Assis, perguntaram para ele: se você fosse morrer amanhã, o que você faria hoje? E ele estava capinando um jardim, e ele disse: eu não faria nada, eu continuaria capinando o meu jardim. Por que é que ele vai, né, se preocupar com o amanhã? E, por outro lado, ele fez tudo que ele podia fazer, o bem que ele podia fazer, a vida de entrega que ele teve, dá a ele o crédito de não, não ter que fazer nada corrido agora para consertar as coisas, porque ele conserta um dia após o outro. Cuida, né, tranquilamente do hoje, que o amanhã, Deus é que cuida. Por que nós precisamos dessas informações? Porque nós somos ansiosos. Na verdade, nós somos muito ansiosos. Eu me coloco na fila em primeiro lugar. Eu tenho uma ansiedade muito grande com as coisas. O Brasil é recordista em casos de ansiedade. Ele tem cerca de 9,3% da população que sofre desse transtorno. E quem dentre nós aqui não é ansioso, né? Diante de eventos importantes, por exemplo, uma entrevista para emprego, uma prova difícil que a gente vai fazer, o resultado de um exame, tudo é motivo para nos deixar ansiosos. Nós ficamos ansiosos com algo que ainda não aconteceu. E esses pensamentos, eles são constantemente alimentados pela nossa imaginação. Em resposta a isso, o corpo passa a se preparar para enfrentar um desafio. A gente libera hormônio na corrente sanguínea, os músculos ficam tensionados, a gente fica com o corpo assim bem retorcido, né? O coração bate mais forte, a boca começa a ficar seca, a respiração ofegante. Tudo isso são sintomas de ansiedade. Aí a gente já descobre: nossa, sou ansioso. E nos perguntamos: mas isso é ansiedade ou é preocupação? Será que nós pensamos no dia de amanhã com ansiedade ou com preocupação? Qual a diferença de ansiedade para preocupação? Existe sim uma diferença, mas ambas elas refletem um sentimento único, que é o sentimento de ilusão de controle. A gente quer controlar tudo. Por isso que a gente tem medo da morte. A morte é a perda do controle. Quando a gente morre, a gente perdeu o controle que a gente achava que tinha. Por isso chama ilusão de controle. Eu imagino que tenho o controle da minha vida, só porque eu tenho uma agenda, porque eu tenho uma rotina, e amanhã eu vou acordar cedo, amanhã eu vou sair para trabalhar, amanhã eu tenho que pagar as minhas contas, eu tenho um cheque que vai cair. Então, eu acho que estou com o controle de tudo. E aí eu morro essa noite. Como é que o espírito fica do lado de lá sem essa confusão, né?
porque ele já é ansioso por si, ele perdeu o controle. Meu Deus, mas como assim? Eu não posso morrer. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar em tal lugar. Amanhã eu tinha um compromisso com a vacina, eu tinha que estar ali, eu tinha que estar lá e tal. E aí a gente perdeu esse controle, porque nós queremos controlar, na verdade. Nós queremos controlar tudo, né? E aí imagina como deve ser confuso acordar do outro lado, perder o controle de toda a nossa existência, daquilo que a gente imaginava que era prioridade e que agora não são prioridades. Quais são as minhas prioridades? Né? Fica para a gente refletir, né? A gente quer controlar tudo, o tempo, algo que vai acontecer lá no futuro, eu já antecipo para hoje, com a desculpa de não deixar nada para amanhã. Isso é desculpa. E não é só em coisas ruins, não. Coisas alegres também. Uma viagem que eu estou planejando nas férias e aí eu vou tirar em outubro. E aí quando chega em setembro eu já estou desesperada, meu Deus, eu já estou fazendo o roteiro, eu já estou vivendo, eu já não consigo dormir, eu já perco as minhas noites de sono porque eu estou preocupada. Será que a estrada vai estar boa? Será que o carro não vai pifar? Será que vai dar tudo certo e tal? E aí aquela ansiedade misturada com a preocupação faz com que eu não tenha mais paz para um evento que seria de extrema alegria. E aí eu não estou vivendo a alegria daquele momento, porque eu me pré-antecipei e aí fiquei ansioso e não vivi aquilo no seu devido tempo, né? Então a gente confunde, acha que está querendo antecipar as coisas, resolver com antecipação, mas a gente está tendo imediatismo, né? E não aproveitamos o tempo nem as oportunidades. A gente também quer controlar as pessoas, né? Queremos que o outro faça tudo como se ele fosse eu, como se eu soubesse o que é o certo, como se as minhas atitudes fossem o padrão do que é o certo, quando na verdade padrão aqui só o nosso guia e mestre que é Jesus, né? Nós não somos padrão, né? Eu não respeito as diferenças de opinião, de pensamento, eu não aceito o outro como ele é, como ele pensa, e aí eu quero controlar o pensamento do outro. É, olha como a gente tem essa coisa de preocupar, de ser ansioso e de ser controlador. Dessa forma, a gente experimenta a preocupação na nossa mente, porque a preocupação atua mais no pensamento. Ela é focada no nosso pensamento. Qual é a consequência disso? Né? Ela vai trazer para mim depressão, síndrome de pânico, fobia, e nós vemos aí quadros pesadíssimos de depressão, pessoas que vivem na cama por mais de 20 anos, 30 anos, sem querer sair do quarto, se entregando aos pensamentos de tristeza. A imagem reflete perfeitamente, né? A chuva só caindo em cima daquela pessoa e do lado a vida continua, porque ele fecha no seu mundo e ali ele vai se autodestruindo. E é realmente muito perigoso. Enquanto que a ansiedade, ela é mais visceral, de forma que a gente pode sentir a ansiedade no corpo, né? As consequências a gente sente no corpo. A pressão arterial pode descontrolar. Tem pessoas que têm pressão alta, pressão baixa, e não tem uma causa. A medicina não encontra uma causa. Tem pessoas que desenvolvem uma diabetes, não tem genética, a família ninguém tem, mas ela desenvolveu. É, úlceras, gastrites, e isso é muito interessante. Essa ansiedade, ela pode promover isso no corpo de forma visível, prática. Eu me recordo uma vez que fui fazer um exame de preventivo e o resultado sempre dava inconclusivo, sempre dava inconclusivo. E eu estava ficando já desesperado, alguma coisa deve ter, né? E aí a minha médica foi e falou assim, olha, eu vou te dar um remedinho, e me deu um calmantezinho, tipo floral. Não era nem tarja preta, como o pessoal costuma falar, aqueles remédios controlados, né? E ela me passou um calmante para que eu tirasse um pouquinho da ansiedade no dia de fazer o exame. E aí eu tomei, tamanha é a minha ansiedade, o meu controle, como eu sou controladora, que eu olhei e ainda ri. Falei, ela acha que isso vai resolver.
Tomei o remédio contrariada, fui fazer o exame e ele deu perfeitamente. O resultado saiu certinho. E aí eu dei a cara a tapa, né? Porque realmente a gente atrapalha o organismo de funcionar por causa da nossa ansiedade, por o excesso, né, da nossa preocupação. Mas o que é ansiedade? Vamos entender um pouquinho. Ansiedade é uma alteração cerebral fisiológica que prepara as pessoas para responderem a uma situação de perigo. É um estado emocional normal que precede a conclusão de algum evento. Deveria ser, né? Deveria ser uma coisa boa, porque ele está nos alertando, está nos avisando que algo pode dar ruim, né? Um mecanismo de proteção. O problema é que ele se torna recorrente fora do normal, porque a pessoa passa a ter crise quando ela descontrola, quando ela desequilibra. E aí, esse desequilíbrio torna o que era para ser positivo, alerta, né, um mecanismo de defesa, vira um transtorno, vira um problema. Né? É como um alarme do carro que a gente tem, que serve para proteger a gente, né? Caso alguém queira roubar o meu carro, o alarme vai gritar. Mas se esse alarme começa a disparar toda hora, ele passa a ser um transtorno na nossa vida, né? É essa a diferença entre a preocupação normal e um problema mais grave. Então a gente começa a esbarrar nos excessos. E a preocupação? Do que se trata a preocupação? O próprio nome já diz ali. Pré-ocupação. Está estritamente ligada ao estresse. A estratégia da preocupação é nos manter distantes do momento presente. A gente fica longe daquilo que está acontecendo agora, porque eu estou me preocupando do que está por vir. Olha que interessante. Ainda não aconteceu e eu já estou pensando naquilo que vai, que está lá na frente. E aí, curioso a gente pensar assim, porque isso nos imobiliza a atitude no presente e nos faz viver em função de coisas que poderão ou não acontecer. A gente trava aquilo que a gente podia fazer agora, porque eu estou preocupada, estou me antecipando a uma consequência que ainda eu nem sei se virá, eu nem sei se ela vai acontecer ou não. Quando a gente fala isso, a gente usa o extremo. É claro que preocupar é importante, né? Às vezes eu me preocupo por algo que pode acontecer e aí eu antecipo algumas estratégias de defesa, de melhoria para aquilo que poderá vir, me antecipando para me defender, para tomar uma atitude na minha defesa. Mas não é nesse caso que nós estamos falando. É aquela pessoa que imobiliza, que para de fazer tudo porque ela pensa que eu não vou fazer isso hoje, porque daqui a 3 dias pode ser que aconteça alguma coisa. Então é o extremo. São situações de falta de equilíbrio, falta de senso do ser humano, né? E aí a gente acaba tomando atitudes erradas. Desperdiçamos, por consequência, tempo e energias preciosíssimas, obcecados com aquilo que vai acontecer lá na frente e sobre os quais esses eventos nós não temos qualquer tipo de comando. Nós não temos nenhum tipo de liderança, de força para intervir, porque isso ainda não aconteceu, isso está por vir lá na frente. Concluindo, né, se a gente for interpretar Mateus pela ótica dos ensinos de Jesus, nós vemos que ele apenas combate as preocupações exageradas dos homens em relação às coisas materiais e na valorização do supérfluo, não se contentando na simples satisfação das necessidades materiais. Então é isso que Mateus coloca e que Jesus vem trazer para a gente nesse princípio de reflexão.
que a gente está exagerando com relação a esse querer das nossas coisas materiais, esse apego nas coisas materiais. A gente está supervalorizando o supérfluo. Pior ainda, quando para satisfazer as necessidades do supérfluo, a gente esquece das necessidades espirituais. Aí a gente gasta energia e inteligência buscando coisas materiais, mas não gastamos a mesma energia e a mesma inteligência buscando coisas espirituais. Complicado, né? Bem complicado. Nós vamos pensar no que a gente está vivendo na atualidade. Apego material, apego ao corpo, apego às sensações momentâneas, aquilo que me faz feliz, pessoas que estão buscando se saciar, sair para festas, para aglomerações, encontros de aglomerações, até saciar essas buscas, essas necessidades próprias da matéria, esquecendo do outro no momento tão crucial para a humanidade. A gente está falando de supérfluo, né, e de necessário. Será que nós sabemos, né? Vamos pensar numa reflexão bem íntima. Nós sabemos o que é necessário e o que é supérfluo? Será que nós temos ideia para nós do que realmente importa, o que eu preciso para a minha subsistência? Alimento é importante? É necessário? É supérfluo? Moradia? Eu não vou responder. Cada um faz uma análise própria. Dinheiro, eu vivo sem dinheiro? Eu vivo com dinheiro? Eu preciso de dinheiro? É necessário? O celular, será que o celular é importante? É necessário? Depende da época. Vamos pensar assim, vamos brincar um pouquinho com os conceitos. A internet, né, há um tempo atrás, não era tão importante, não era tão necessária. Hoje, em tempos de pandemia, a rua é menos supérfluo do que a internet, porque a internet hoje tem aproximado as pessoas, tem buscado esses encontros fora de aglomerações. Então, é preciso ter esse bom senso para ter a análise certa do que é necessário e do que é supérfluo. Família, estudo, saúde, né? Olha o que a gente está falando. Caridade, o que é necessário na minha vida, o que é supérfluo, o que eu viveria sem, o que eu poderia eliminar, né? A gente faz essa reflexão e é interessante a gente fazer todos os dias. Não parar um dia só e, já ouvi, isso caiu em mim e tal, palestra bonita. Não, todos os dias é preciso acordar e relembrar. Será que eu estou vivendo uma vida de desapego ou eu estou com um pensamento de proximidade às coisas materiais? Estou longe dessa evolução espiritual, né? Jesus não condena as nossas preocupações humanas na satisfação dessas necessidades, não, de forma nenhuma. Pelo contrário, ele apenas recomenda: buscai primeiro. Ele não fala buscai somente. Tem um capítulo do Evangelho que manda a gente ter cuidado com o corpo e com o espírito, porque o corpo é necessário, né? A matéria é importante, a gente precisa de coisas para a nossa subsistência. Então Jesus diz: buscai primeiro as coisas, o reino de Deus, as coisas da espiritualidade, né? E aí o que ele quis ensinar quando ele fala isso, né? Valorizar os bens espirituais, o trabalho. Todos nós precisamos ser úteis onde nós formos colocados, seja na profissão externa ou no seio da minha casa. E olha que lição grandiosa a gente teve esse ano sobre estar inserido compulsoriamente no contexto familiar. Muitas pessoas tiveram que ficar presas, né, na quarentena, nas suas casas, nos seus lares,
Quantos casais a gente conhece que foram desfeitos porque tiveram que conviver na mesma casa por alguns dias, sem sair, e aí não aguentaram a pressão da convivência, do dia a dia, pela falta dessa valorização dos bens espirituais. Quantos parentes também, por outro lado, se solidarizaram, se uniram. Parentes que tinham rusgas, que tinham problemas, tiveram que se unir para ajudar os pais, para estar ali cuidando do pai, da mãe, e aí ficaram juntos e estão ali dando duro. Olha quanta coisa a pandemia trouxe para a gente de ensinamento. Valorizar os bens espirituais, viver na solidariedade. Ajudar o outro, ser solidário a quem a gente encontrar. Eu tenho visto aqui muitos cartazes e muitas campanhas, até a Rede SUS e o pessoal da prefeitura tem feito isso também, que é colocar um balcãozinho em algum lugar, e eu tenho visto também alguns comércios, né? Lojas particulares e privadas fazendo isso. Coloca um balcão e coloca: quem tem, doa, quem não tem, tira, pega. E aí, quem fica lá uma mesa cheia de alimentos e doações. Quem tem, vai lá e põe um pacote de arroz, uma caixa de leite. Quem não tem, pode pegar. Sinta-se à vontade. É uma campanha silenciosa. Muda, não precisa falar, não precisa tirar foto. Coloca ali, as pessoas vão passar, vão ver. E é bacana, é bonito de ver. Né? É bonito da gente assistir isso. Então, fica a dica, né, para a gente viver na solidariedade. Ser solidário está muito em falta. Outra solidariedade simples: usa máscara. Sai na rua de máscara. Ah, mas eu já vacinei. E daí? Você pode pegar e pode transmitir. Pensa no outro. Né? Se a gente não pensar no outro, se a gente não valorizar esse valor esse dom da espiritualidade de ser solidário, a gente nunca vai chegar à perfeição. Então, isso é valorizar, sim, os bens espirituais. Evite aglomeração, a gente está falando isso o tempo todo. Gente, quem puder, fique em casa. Mesmo no final de semana, se tiver que trabalhar, vai, mas no final de semana, nos feriados, não viaja, não é momento para isso agora. Se privar, né? Segurar um pouco a peteca. Outra valorização de bens espirituais é a generosidade, que esbarra na minha compaixão, me apiedar daqueles que sofrem e que precisam de algo mais quando eu tenho tanto a oferecer. A prece, grupos e mais grupos pedindo vibrações. A gente tem que fazer pelo menos 1 minuto de vibração pela humanidade que está sofrendo tanto, que está perdendo tantos. A gente sempre fala, enquanto um parente meu não tiver um nome nessas estatísticas, eu não vou entender o que essa pandemia quis me ensinar. Então, por que não entender sem sentir essa dor agora gigantesca, né? Sendo generoso. Outra valorização, a caridade. A caridade, ela é a ação eficaz de todos esses bens espirituais. Ela é a prática. Não é à toa que Kardec colocou como lema do Espiritismo, né? Fora da caridade, não há salvação. Ela é a prática real de tudo que a gente falou aqui, né? De todo o nosso aprendizado. Empatia, pensamento voltado para as necessidades dos outros antes que as nossas. É se colocar no lugar do outro, das suas dores. É viver com real sentimento. É alguém falar assim: fulano, minha mãe foi internada, não está bem. E você falava: meu Deus, podia ser a minha. Eu vou dar assistência, eu vou correr atrás, eu vou perguntar, eu vou fazer prece, eu vou vibrar, eu vou lutar. Se pedir alguma coisa e eu puder ajudar, eu vou fazer, porque eu tenho empatia. Eu não queria que fosse a minha. Eu sinto aquela dor e aquela dor deve ser muito doída. Então é isso, empatia. E para a gente começar a encerrar, Jesus dá um ensinamento do: a cada dia basta o seu mal, a sua própria aflição. Jesus diz o seguinte:
Ele não quer que a gente seja negligente quanto ao dia de amanhã, de forma nenhuma. Né? A gente já disse que às vezes a gente precisa sim se preocupar de forma harmoniosa para sustentar alguma coisa que está ao meu alcance fazer, mas sem aquele desequilíbrio que a gente já disse, né? Mas ele considera que o viver se faz dia após dia e requer um esforço pessoal imenso para se viver bem. Cumprir todos os deveres materiais e espirituais no dia de hoje já é um preparo imenso para o dia de amanhã. É plantio. Eu volto a citar, né, a fala de Francisco, que eu falei lá antes, e Francisco foi um exemplo disso, né? Não pensar no dia de amanhã. O amanhã fica por conta de Jesus. Desse modo, se a gente viver bem, com bom senso, o hoje, então não tem necessidade da gente preocupar com o amanhã, né? Nós já sabemos que estamos plantando. Não é através de leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo as asfixiará sempre. Fazê-las ali penetrar é tarefa do Espiritismo. Essa frase quem falou foi Allan Kardec. E eu falo que é tarefa do Espiritismo e dos verdadeiros espíritas, porque o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para combater as más inclinações, né? É aquele que vivencia na atitude, nos comportamentos e nas ações, dia após dia. Era essa a intenção que a gente tinha de trazer para vocês, para que a gente possa olhar essa frase do olhai as aves do céu, né? E pensar que sim, o Pai vai cuidar de todos nós, que nós não estamos sozinhos, mas é preciso que nós façamos sim a nossa parte. Façamos com desvelo, façamos com carinho, façamos com muito amor. Eu agradeço a oportunidade imensa de fazer mais um estudo, de fazer mais um trabalho aqui na segunda-feira e convido todos vocês para que nesse momento de prece a gente possa sim elevar o nosso pensamento ao Pai com muito amor, com muito carinho, com muita luz, porque nós estamos vivendo um período de muitas dores e é preciso chamar sempre Jesus ao nosso lado, sempre sentir a presença do Mestre, para que a gente se faça luz em cada coração que sofre. Que esses evangelhos, que esses estudos sejam momentos de luz e de amparo para todas as famílias que passam por dor, passam por essa tristeza da pandemia de forma mais efetiva, sendo atingidas. Que nós possamos fazer realmente a nossa parte em vibrações de amor e de luz. A nossa prece vai numa oração para Jesus. E eu agradeço ao Mestre por estar sempre ao nosso lado, nos acolhendo e nos dando suporte, hoje e sempre. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar
Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me levando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. La 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 Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.